Então, terminamos o vídeo anterior dizendo que a maioridade civil, embora seja a principal causa a justificar a exoneração do dever alimentar, não produz efeitos automaticamente, né? É sempre necessário uma decisão judicial proferida mediante contraditório, no sentido de livrar o alimentante do encargo legal. A partir dos 18 anos, como eu vinha dizendo, existe a presunção de que o alimentando não mais necessita do auxílio do alimentante para se manter. Vejam, é uma presunção relativa que pode ceder mediante prova em sentido contrário. Aliás, a jurisprudência do STJ vem entendendo que, no caso do alimentando, no momento em que completar 18 anos, que é no nosso ordenamento a idade em que o sujeito alcança a maioridade civil, se o alimentando comprovar que aos 18 anos, no momento em que cessa a obrigação alimentar, que está frequentando curso universitário ou técnico, né, capaz de promover a sua qualificação profissional, se ele demonstrar a frequência a esses cursos, a obrigação alimentar do genitor fica prolongada até o momento em que esses cursos forem concluídos, né? Desde que, evidentemente, a duração desses cursos seja razoável, né? Então, comumente se fala em 24 anos de idade, né, que seria a idade limite para o beneficiário dos alimentos concluir um curso superior ou profissionalizante, que no máximo aí tem 5, 6 anos de duração. A partir dos 24 anos, esse argumento de que a pensão necessita ser mantida em função da frequência a cursos superiores já não se justificaria mais, ainda que o sujeito estivesse matriculado numa faculdade ou num curso superior. Porque a partir de 24 anos, presume-se que mesmo estudando, o sujeito já tem mais... já tem garantida a oportunidade de se sustentar, né? Os cursos universitários normalmente não duram mais que 5, 6 anos, né? O maior curso universitário que nós temos é medicina, né? A esse respeito ainda se discute se o pai ou a mãe, o alimentante, tem a obrigação de custear estudos superiores do filho, como pós-graduação, mestrado, doutorado. E aí a doutrina e a jurisprudência são uníssonas no sentido de que não há essa obrigação, né? No máximo, a obrigação se estende até a conclusão de uma graduação ou curso profissionalizante, tá certo? Vejam, também não que o alimentante fique... não que o alimentando não possa pedir alimentos posteriormente ao alcance dos 18 anos, não estando cursando uma universidade ou um curso profissionalizante. Acontece que a partir dos 18 anos, quando passa a incidir a presunção de que ele não necessita da ajuda do alimentante, a questão não é mais analisada do ponto de vista da presunção de hipossuficiência. A questão vai ser analisada do ponto de vista do dever parental. Os parentes entre si têm a obrigação de auxiliar uns aos outros, segundo o Código Civil, né, o artigo 1696, quando um deles estiver passando alguma espécie de dificuldade. Mas aí o ônus da prova se inverte. Aquele que completou mais de 18 anos e não está estudando numa universidade ou num curso profissionalizante, ele até pode resistir ao pedido de exoneração dos alimentos,
mas ele vai ter que provar que, a despeito de não ser mais presumidamente hipossuficiência, a hipossuficiência existe. Por exemplo, porque ele é portador de uma doença que o impossibilita de trabalhar ou que reduz muito essa capacidade de trabalho. Nesse caso, mesmo tendo atingido 18 anos e não estando matriculado numa instituição superior ou profissionalizante, esse sujeito poderá ter os alimentos mantidos. O pedido de exoneração pode ser frustrado sob o argumento de que o sujeito o alimentando tem uma doença incapacitante ou esteja sujeito a alguma circunstância que limite a sua possibilidade de ganhos e, com isso, o seu próprio sustento. Tá certo? Espero que tenham entendido aqui. Outra causa também de exoneração do dever alimentar é a emancipação do alimentando, né? A emancipação ela pode se dar por vários motivos. Pelo casamento, pelo exercício de emprego público efetivo, pela colação de grau em curso de ensino superior, estabelecimento civil ou comercial, pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tem economia própria, né? Então, assim, se o rapaz tem 16 anos e está trabalhando e aufere rendimentos razoáveis, ele está emancipado, ele já tem condição de prover o seu próprio sustento e, consequentemente, o genitor fica exonerado da obrigação alimentar, mesmo ele não tendo atingido a maioridade. Se o sujeito toma posse num cargo público efetivo antes de completar 18 anos, né, ou mesmo depois de completar 18 anos, enquanto ele está estudando numa universidade. Então, de repente, o sujeito está no segundo ano do curso de Direito, ele toma posse como escrevente, prestou concurso, com 19 anos passou e tomou posse. Né, automaticamente, aquela presunção de dependência econômica desaparece, porque ele assumiu um cargo público efetivo. Casamento também, se o sujeito casar com menos de 18 anos, ele está automaticamente emancipado. Assim como também se ele se unir união estável com alguém antes de completar 18 anos, também cessa o dever de prestar alimentos do alimentante. Tá? A morte também é sempre uma causa de extinção da obrigação alimentar. Quando morre o alimentante, evidentemente que o alimentando não vai poder exigir a prestação dos herdeiros, né? Porque a obrigação de prestar alimentos é personalíssima e intransmissível, né? A morte do alimentante opera automaticamente a sua extinção. Também a morte do alimentando implica a extinção do dever, né? Exceto naqueles casos em que os alimentos são instituídos, acordados, arbitrados de forma global em favor de um grupo familiar, o tal dos alimentos intuito família, em que não há pormenorização, individualização das cotas de cada um dos beneficiários. Nesse caso, quando há a instituição de alimentos de maneira global a todos os integrantes de um núcleo familiar, o que acontece? Presume-se que a parte do morto, né, acresce a parte daqueles que sobreviverem. Então, se os alimentos eventualmente foram fixados em favor de 3 filhos, sem indicação do percentual reservado a cada um deles, morto um dos filhos, aqueles sobreviventes, eles têm ao seu patrimônio acrescida a parte dos alimentos daquele que faleceu. Tá? No caso de filho único, inclusive, o STJ até tem decidido que se a mãe continua a receber os alimentos em nome da criança, mesmo após a sua morte, a sua má-fé fica evidente, ela tem o dever de restituir aquilo que recebeu. É até uma daquelas exceções à regra de que os alimentos são irrepetíveis. É uma exceção relativa, né? Porque, na verdade, a mãe não é a titular do direito. Ela recebe os alimentos representando
ou filho. Se ela se vale da condição de representante para receber algo que sabidamente não é mais devido, porque o filho alimentando o beneficiário faleceu, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza e, evidentemente, essa pessoa que não comunicou ao alimentante do falecimento vai ter que arcar com as consequências, vai ter que devolver aquilo que foi pago aquilo que recebeu indevidamente. Outro motivo normalmente invocado para a extinção dos alimentos, é a alteração da guarda unilateral. Apesar de hoje o Código Civil prever a guarda compartilhada, que é muito defendida também pelos estudiosos do direito de família, pelos doutrinadores de modo geral, ainda é muito comum a fixação da guarda unilateral, ou seja, a guarda do filho fica com um dos cônjuges, com um dos companheiros, e o outro, como consequência, tem a obrigação de prestar alimentos, e ajudar no sustento do filho menor de idade. Às vezes acontece da guarda unilateral ser alterada. Na época do divórcio, convencionou-se que o filho moraria com a mãe e depois ele passou a morar com o pai. Nesse caso, o pai, que estava obrigado a prestar alimentos, tem a possibilidade de ingressar com uma ação de exoneração, alegando que agora a criança mora com ele e, portanto, ele arca com os custos diretos da sua criação, ele com isso se exonerar da obrigação alimentar. Aliás, ele pode se exonerar da obrigação alimentar e ingressar com uma ação de alimentos representando o filho contra o ex-cônjuge que anteriormente detinha a guarda da criança. Então, a alteração da guarda unilateral sempre é uma causa também para a extinção da obrigação alimentar. E, finalmente, para nós encerrarmos aí esse assunto da causa de pedir dos alimentos, da exoneração dos alimentos, o fim do casamento. O fim do casamento é sempre traumático e, de acordo com o entendimento mais recente do STJ, que nós até já comentamos quando falamos da ação de alimentos, hoje a presunção é de que o cônjuge divorciado tem condições de caminhar pelas próprias pernas, que não há mais razão para manutenção de um vínculo obrigacional e, consequentemente, também emocional entre o casal que acaba se separando, divorciando. Seja na dissolução de uma união estável, seja num divórcio, dissolução de um matrimônio. Eu até copiei aqui no resumo que eu passei a vocês, num dos julgados recentes, o STJ assentou que o fim de uma relação amorosa deve estimular a independência de vidas, e não o contrário, o ócio, pois não constitui garantia material perpétua. O dever de prestar alimento entre cônjuges ou companheiros é regra excepcional que desafia a interpretação restritiva, ressalvadas as peculiaridades do caso concreto, tais como a impossibilidade do beneficiário laborar ou eventual cometimento de doença invalidante. Lógico, se após o matrimônio, ou no momento da dissolução do matrimônio, nós temos um dos cônjuges incapacitado, vítima de uma doença incurável, tipo câncer, lógico que nesse caso vai se fixar os alimentos. Mas se não houver nenhuma causa incapacitante, nenhuma doença, e o ex-cônjuge estiver em condições de trabalhar, a presunção é de que ele vai ter condições de se sustentar sozinho e que não vai precisar dos alimentos. Até num outro julgado, da terceira turma do STJ, a ministra Nancy Andrighi afirmou que os alimentos devidos a ex-cônjuge devem apenas assegurar tempo hábil para sua inserção, recolocação e progressão no mercado de trabalho, que lhe possibilite manter pelas próprias forças status social similar ao período do relacionamento. Ou seja, mesmo quando for fixado, normalmente vai ter que ser fixado por um período, que é o período suficiente para que o alimentando se reinsira na sociedade, tá certo?